Se Ana é 6 e Paula é 120, então Joveno é jovem, 6, 240 ou 720? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, já coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se você acertar, vou curtir seu comentário. Mas eu peço para você colocar também aí qual que foi o pensamento, o raciocínio que você pensou para chegar nessa sua resposta, tá ok? Faça isso antes de ver o vídeo, que eu quero saber se existe uma maneira mais fácil do que é que eu vou explicar aqui hoje para você, tá ok? E já deixa seu like aí embaixo do vídeo, porque assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo aqui e vou continuar trazendo. Se você é novo no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aí embaixo, ó, botão escrito se inscrever, é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Ative o sininho também para não perder nenhum vídeo. Eu trago conteúdo aqui todo santo dia, justamente feito para te ajudar. Matemática básica, raciocínio lógico e muita questão de concurso público. Isso justamente feito para te ajudar. Eu estou deixando aí embaixo também uma apostila de matemática básica, pessoal. Uma apostila para te ajudar aí se você tem dificuldade em matemática ou está querendo aperfeiçoar seus conhecimentos, tá ok? Então sempre na descrição do vídeo eu coloco bastante conteúdo bacana. Pessoal, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó? Para quem já conhece o canal aí, a gente sabe, ó, existem 3 coisas que a gente tem que avaliar nesse tipo de questão. Seria o número de letras, o número de vogais ou o número de consoantes, pessoal. E o que seria isso, pessoal? Número de letras, vogais ou consoantes. Seria o número de letras, vogais ou consoantes do nome aqui, ó, que está aqui, ó, em letras maiúsculas, certo? Ou que está destacado aí na questão, certo? Aqui, ó, tá falando que Ana é 6. Então, estou relacionando o nome Ana com o número 6. Paulo, estou relacionando com 120. E Joveno, ó, eu vou ter que relacionar aqui, ó, com algum número. E para eu encontrar esse meu número, eu tenho que verificar um padrão pelo número de letras, vogais ou consoantes desse nosso nome. No caso Ana, pessoal, ó, a gente verificando aí, ó, pelo nosso número de letras, a gente verificaria o seguinte, ó, Ana teria 3L aqui, ó, 3 letras. Paula a gente teria, ó, 5 letras, 5L. E Joveno, pessoal, aqui, ó, não vou fazer ainda, mas vamos colocar o número de letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 6 letras, vamos deixar anotado. Aqui, pessoal, o que a gente verifica? Ó, não tem um padrão, certo? Por quê? O número de letras aqui, ó, de Ana não é igual a esse meu número. E se eu, por exemplo, dizer que 3 vezes 2 dá 6, eu não posso dizer, ó, que 5 vezes 2 dá 120. Então, por isso, não é esse o padrão, pessoal. O padrão que segue em Ana tem que ser o mesmo padrão que segue em Paulo. Então, não é pelo número de letras. Pessoal, tampouco pelo número de vogais ou consoantes. Dá para você tentar verificar aí um padrão nesses dois números aqui, ó. Mas eu já vejo que não, porque esse número aqui é muito grande, pessoal. Muito grande para multiplicar um número aqui, ó, e aqui, que vai dar aí o nosso padrão. Então, ó, pessoal, já descarta aqui o número de vogais ou consoantes. E o que eu verifiquei, pessoal? Na nossa matemática aí, a gente tem um conceito chamado de fatorial, pessoal. E foi isso justamente que eu verifiquei aqui, ó. Por quê? Por causa desse 120, pessoal. Aí, ó, se você já tem um pouco mais de experiência na matemática, sabe que 120 é fatorial de algum número, certo? Pode ser do 5? É isso que a gente vai verificar aqui. Por quê, pessoal? Porque ó, o nosso 6 fatorial aqui, ó, certo? Ó, nosso 3 fatorial, no caso, daria o nosso 6. Ó, 3 fatorial, pessoal, seria o seguinte, ó. Esse símbolo aqui é o fatorial, ó, exclamação. 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que daria o nosso 6. E isso segue o padrão para Ana, tá ok? Ana é 6. Então, se o nosso número de letras aqui do nome for, no fatorial for igual a esse nosso número, o padrão de Joveno tem que seguir a mesma coisa, certo? Então, ó, Paulo, vamos verificar aqui, pessoal. Ó, Paulo seria 5 fatorial. Seria dado por 5 vezes todos os antecessores, pessoal. Ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse número aqui, pessoal, ó, vai ser multiplicado por todos os antecessores dele, certo? Então, ó, vamos facilitar a nossa vida aqui, pessoal. Como que a gente vai resolver essa equação aqui? Ó? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Uma dica, pessoal. Vamos sempre resolver os números mais fáceis primeiros, ó. 3 vezes 2, pessoal, daria o nosso 6, certo? Vamos sempre resolver em pares aqui para facilitar a nossa vida. 5 vezes 4, pessoal. Aí a gente tem que memorizar a nossa tabela aí da multiplicação, certo? Mas seria o nosso 20. Agora, pessoal, facilitou muito a nossa vida. Porque, ó,
Lá na apostila eu explico para você como funciona, ó. Mas 20 vezes 6, ó, daria, ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, 120. Então, ó, 20 vezes 6 daria 120. Então, eu comprovei, ó, que o número de letras do nome é igual a esse número aqui, ó, que corresponde, ó, certo? Então, para eu achar aí a nossa resposta, eu teria que fazer o fatorial de 6, ó, que seria o número de letras de Joveno. Seria dado, então, pessoal, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o que eu já concluí aqui, pessoal? Que 5 fatorial é 120. Então, tudo isso aqui, ó, que eu já calculei, que é 120. A única coisa que eu preciso fazer, ó, é multiplicar 120 por 6. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, 120 vezes 6 daria, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Sobe 1 aqui, ó. 6 vezes 1 mais 1, 7. Nossa resposta, pessoal, ó, 720, ó. Gabarito letra D aqui, ó. E aí, você achou essa questão difícil, fácil? Conseguiu acertar ou ficou na dúvida? Comenta aí embaixo nos comentários que eu vou estar te ajudando, ok? Olha só que bacana essa questão de raciocínio lógico. Qual alternativa tem 3 setes, 1 5? Qual que seria a resposta aqui, ó? Seria a alternativa A, B ou C? Consegue resolver? Tenta aí, ó, raciocinar um pouquinho e coloca aí embaixo nos comentários, ó. Qual alternativa você acha que é a correta, beleza? Faça isso antes de ver a resolução do vídeo aqui, porque eu quero saber se você vai encontrar um método além aí, um método mais fácil do que eu vou explicar aqui hoje, beleza? Pessoal, como que a gente vai encontrar aqui, ó, um padrão matemático para resolver essa questão, ó? Nem a questão mais de padrão matemático, só a questão aqui, ó, de português mesmo. Qual alternativa tem 3 sets, 1 5? Presta atenção aqui, ó. Esse meu 7 tá no plural, certo? Ó? Setes, setes. Então isso significa o seguinte, pessoal. Eu vou ter mais de um 7. Isso aqui já está claro para mim, porque eu tenho, ó, um S. Se eu tenho mais de um 7, eu já descarto essa minha primeira, ó, alternativa aqui, ó, letra B, beleza? Ó, 37, 1, 5, porque só tem um 7 aqui. E como aqui no enunciado diz, ó, eu vou ter mais de um 7. E quantos sets eu vou ter, ó? 3, beleza? Ó, eu vou ter 3 sets. Eu vou ter, ó, 7, 7, 7. Se eu olho nas minhas alternativas aqui, ó, já verifico, ó, que a A e a C possivelmente pode ser uma resposta, beleza? Ó, elas começam com 3 sets. E aqui é o que está o nosso segredo, ó. Aqui diz, ó, 1 e 5. E aí, qual que seria a resposta correta aqui, ó? Qual que seria? Seria A ou a C? Bom, pessoal, ó, se eu tenho 1 e 5, olha só, o meu 5 aqui, pessoal, olha, ele está no singular, beleza? Então, eu vou ter um 5 só. Eu tenho um 5 na letra C, eu tenho um 5 na letra A. E aqui, pessoal, ó, 1, beleza? Ó, então, eu vou ter 1 e 5, beleza? Ó, então, ó, vai ser uma gabarito letra A aqui, ó, certo? Ó, 7, 7, 7, 1, 5. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Conseguiu responder ou ainda ficou na dúvida? Concorda com esse meu raciocínio aqui ou discorda? Comenta aí embaixo para mim nos comentários para a gente debater um pouquinho essa questão aqui de raciocínio lógico. Qual animal ocupa a posição 741 da sequência? Qual que seria aqui, pessoal? Ó, seria a tartaruga, o cachorro, o macaco ou a coruja? Se você saberia responder, já coloca aí embaixo aí nos comentários desse vídeo. Vamos fazer esse nosso acordo aqui, ó. E comenta aí qual que é o raciocínio lógico que você utilizou, porque eu quero saber se você pensou de uma maneira diferente da que eu vou explicar aqui, tá ok? Essas questões sempre envolvem aí um raciocínio lógico que pode depender de pessoa para pessoa. Como que a gente faria para responder aqui, pessoal? Ó, primeiro de tudo, a gente tem que verificar o seguinte, ó. Aqui, ó, nessa sequência dada, pessoal, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 animais diferentes, pessoal, que é a tartaruga, o cachorro, o macaco e a coruja. Aqui já se repete, pessoal, tá vendo? A partir daqui se repete de novo, ó, 1, 2 e assim por diante. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, a minha posição 1 vai ser igual à minha posição, ó, minha quinta posição aqui, certo? Sempre 3 casas aqui, ó, pulo 3 casas, a próxima vai ser a tartaruga de novo. Isso serve para o cachorro, serve para o macaco, serve para a coruja, pessoal. Eu pulo 3 casas, a minha próxima vai ser o meu animalzinho de novo. Então, isso significa o seguinte, pessoal. Se eu tenho uma posição dada aqui, ó, se pede a minha posição dada aqui,
Se eu dividir, ó, esse número por 4, pessoal, certo? Se eu dividir esse número por 4, isso significa que eu vou passar essa sequência aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, N vezes, e o resto dessa nossa divisão vai ser a posição restante, certo? Olha só, vamos dividir primeiro esse número aqui, pessoal, ó, 741 por 4, você vai ver, vai ficar bem mais fácil de entender. Lá na apostila eu explico como se faz essa divisão aqui, pessoal, de uma maneira bem simples e prática. Mas basicamente aqui, ó, eu vou tentar achar aqui um número mais próximo de 7, multiplicado, que seja múltiplo de 4. No caso seria 1. Aqui eu coloco o nosso 4, certo? 7 menos 4, 3. Vou abaixar o nosso 4 aqui, ó, certo? O próximo número mais perto de 34, múltiplo de 4, é o 8, certo? Ou seja, 8 vezes 4, 32. 34, pessoal, menos 32 vai ser 2. Eu abaixo o meu 1 aqui, ó. Número mais perto de 21, pessoal, ó, vai ser o 5. 4 vezes 5, 20. Resto 1, pessoal. E o que isso significa, pessoal? Ó, resto 1. Resto 1 vai significar o seguinte, pessoal. Eu passei essa sequência aqui, ó, 185 vezes e parei na posição 1, na primeira posição. E quem que tá na primeira posição aqui, pessoal? Ó, eu disse que a tartaruga seria a primeira, o cachorro a segunda, o macaco a terceira e a coruja a quarta. Então, ó, quem tá na nossa posição 1 aqui é a tartaruga. Então, por isso que a nossa resposta a essa questão aqui, ó, letra A, tartaruga. E aí, você acertou, errou? Comenta embaixo para mim na descrição, aí embaixo dos comentários, tá ok? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Sempre vai colocando aí embaixo se você acertou ou não, porque assim, lá no final do vídeo, você vai ter aí uma noção de quantas questões você acertou, tá ok? Então, vamos para a próxima questão aqui. Se Eva é 6 e Neuza é 30, então Adão é 2, 4, 6 ou 8? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Pessoal, como que a gente vai começar a resolver essa questão aqui? Se Eva é 6 e Neuza é 30, então Adão é... Primeiro, pessoal, tem diversas maneiras que a gente poderia pensar aqui, raciocinar, para chegar numa conclusão do que seria esse número aqui, ó, depois do nome. Se seria relacionado ao número de letras, seria relacionado ao número de vogais. Mas aqui, pessoal, ó, eu já vejo que não está relacionado ao número de letras. Por quê? Eva tem 3 letras. Aqui tem um 6. Neuza tem, ó, 5 letras. Aqui tem um 30. A gente poderia relacionar aqui, pessoal, ó, tentar encontrar um padrão, ó, de 3 para 6, de 5 para 30, mas eu vejo aqui que não tem, ó, um padrão específico. De 6 para 3, a gente tem 3 de diferença. De 30 para 5, a gente tem 25 de diferença. Então, ó, não estaria relacionado ao número de letras, pessoal. Tampouco ao número de vogais e consoantes, né? Sendo que esse número aqui é muito maior do que a quantidade de letras da palavra. Então, ó, essa outra maneira que a gente poderia verificar também, ó, o número de consoantes aqui, ou o número de vogais, pessoal. Mas também não está relacionado. E o que eu verifiquei aqui, pessoal? Eu pensei aí que poderia estar relacionado ao número de fatorial, pessoal. Mas se você vai aí ver na matemática, não tem um número que o fatorial dele seja 30, pessoal. Por exemplo, ó, fatorial seria o número multiplicado por todos os seus antecessores. Se a gente começar com 2, ó, pessoal, ó, seria 2 vezes 1, que daria 2. Aí a gente vai para o 3, pessoal. Ó, 3 seria 3 vezes 2 vezes 1. Sempre assim, pessoal. Sempre o número multiplicado por todos os antecessores, um multiplicados pelos outros. Aqui, ó, 3 fatorial, pessoal, a gente teria 6. Aqui no caso, ó, beleza, possa ser que seja isso. Mas no caso de Neuza, pessoal, olha só o que vai acontecer, ó. 4 fatorial, pessoal, ó, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24, ó. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E o nosso 5, pessoal, já pula para um número totalmente diferente, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 já pula para o nosso 120. Então, ó, não tem um número aqui, ó, que o fatorial dele seja 30. Então, eu descarto, pessoal, essa hipótese de ser o número de fatorial. Tem um negócio na matemática que é parecido com o fatorial e chama primordial, pessoal. Primordial, ó, é o símbolo hashtag. Se você não conhece, já tem diversos outros conteúdos aí no canal que eu expliquei aqui o que significa esse primordial.
Mas foi exatamente isso que eu identifiquei, pessoal. Eu identifiquei aqui, ó, que 30, já que não está relacionado ao fatorial, possa ser que esteja relacionado ao primordial. Por quê? Porque o meu 3, pessoal, aqui, ó, 3 fatorial é 6. E o meu 3 primordial, pessoal, também é 6. O que seria o primordial, pessoal? O primordial seria basicamente igual ao fatorial, só que a gente estaria descartando os números que não sejam primos, pessoal. Ou seja, a gente só vai multiplicar os antecessores de n que sejam primos. No caso aqui, pessoal, ó, de 3, a gente teria 3 fatorial. O 3 é primo, o 2 é primo também, porque é só dividido por ele mesmo ou por 1. Então, daria 6. Mas no caso de 5 fatorial, pessoal, que é aquele que é acima aqui, ó, do nosso 24, ó, se o nosso fatorial é 24, pessoal, o nosso primordial não tem como ser maior que 24. Então, por isso que eu já descarto aqui, ó, esse 24, certo? Então, eu sei necessariamente que está relacionado ao número de letras, certo, pessoal? Aqui, ó, eu só precisava saber se estava relacionado a fatorial ou primordial. E eu vou constatar agora que está relacionado ao primordial. Por quê? Se eu divido esse 120 por 4, pessoal, ó, olha só a mágica. Dá meu 30, certo? Se dá meu 30, pessoal, para eu chegar nesse meu 30, eu só não deveria ter multiplicado por 4, que seria aqui, ó, esse nosso número aqui que não é primo. O resto tudo é primo, pessoal, olha só. O 5 só é dividido por 5 e por 1. O 3 só é dividido por ele mesmo e por 1. Mesma coisa para o 2. Aqui no caso do 1 não vai fazer diferença, mas o número 1 aqui, pessoal, ó, seria o nosso número neutro na matemática. Então ele não é um primo, ele é um número neutro. Então, ó, o nosso 5 fatorial, pessoal, ficaria como resposta 30. Então esse é o nosso padrão. 3 primordial, pessoal, daria o nosso 6. 5 primordial, pessoal, daria o nosso 30. Então, a gente precisa achar, ó, o primordial que corresponde ao número de letras de Adão, que seria 4 fatorial, pessoal. Então, ó, como que seria o nosso 4 fatorial, pessoal? Lá no nosso, do nosso fatorial, a gente verificou que 4 fatorial seria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. No caso do primordial, pessoal, a gente só não multiplicaria pelo 4. Por quê? Porque o 4 pode ser dividido por 2. Então, ele não é um número primo. No nosso caso aqui, ó, 4 primordial, pela própria palavra já diz, só seria o 3 e o 2, certo? Já que eu disse que 1 é neutro. Então, ó, o nosso 4 primordial, pessoal, seria 6. Essa seria a nossa resposta do exercício, pessoal, ó. Gabarito, letra C aqui, ó. E aí, você achou essa questão difícil, fácil? Minha opinião aqui, pessoal, eu achei essa questão aqui muito quebra-cabeça. Eu tive que quebrar muita cabeça para encontrar essa resposta aqui, pessoal, porque vai além do fatorial, entrou um conceito aqui da matemática que poucas pessoas sabem, que é esse primordial, pessoal. Comenta aí embaixo para mim se você já sabia o que significava o primordial, pessoal, que seria o hashtag aí, certo? Se abacaxi é 5, cereja é 5, limão é 5, então kiwi é 1, 2, 3 ou 4. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Qual que é a resposta que você acha que é, ó? Seria a letra A, B, C ou D? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou estar curtindo o seu comentário caso você acerte. A gente tem diversas maneiras de tentar começar a pensar aí para determinar aqui, ó, qual que é o número que vem aqui, ó. Kiwi é 1, 2 ou 3 ou 4. A primeira delas, pessoal, é contar o nosso número de letras. O nosso número de letras da palavra, pessoal. No caso aqui, ó, abacaxi, a gente teria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, pessoal. Então, a gente marca aqui, ó, 7 letras. Vamos colocar um 7L aqui, ó, 7 letras. Já vejo aqui que não está relacionado a esse 5. Então, já não estaria relacionado a esse número de letras. Mas vamos ver aqui se tem um padrão, ó. Se tem um padrão aqui, ó, de 7 para 5, que seja o mesmo aqui, ó, de cereja para 5, de limão para 5, ó. Então, ó, cereja aqui, ó, teria 6 letras.
certo? 6 letras. E aqui, ó, limão, pessoal, ó, limão teria, ó, 5 letras. Então, a gente coloca aqui, ó, 5 letras. Pessoal, ó, aqui, ó, no caso, então, a gente não tá seguindo necessariamente um padrão, certo? Por que que a gente não tá seguindo um padrão, pessoal? Ó, porque, ó, diferença de 5 para 7, 2, certo? Diferença aqui, ó, pessoal, ó, de 5 para 6 seria 1. E a diferença aqui, pessoal, ó, seria 0. Então, ó, a gente não segue necessariamente um padrão. E outra, se fosse seguir, por exemplo, um padrão aqui, ó, decrescendo 1, sempre decrescendo 1 aqui, ó, do nome, ó, da fruta, ó, aqui a gente teria aqui que o i é 4, certo? 4L. E o nosso número, pessoal, a gente teria como se fosse um número negativo aqui, ó. No caso, seria o número 5 aqui, certo? Continuaria o número 5 aqui e o nosso número aqui, ó. Diferença seria negativa, certo? Mas a gente não tem, pessoal, o nosso número 5 nas respostas. Então, por isso que não é por esse método aqui, ó, de número de letras, certo? A gente, ó, pode verificar também, pessoal, pelo número de vogais. No caso aqui, pessoal, o número de vogais, a gente teria o seguinte, ó. Palavra abacaxi. Tem 1, 2, 3, 4 vogais, pessoal. Então, a gente coloca aqui, ó, 4D, certo? Cereja teria, ó, 3 vogais. Vamos colocar aqui, ó, 3V. Aqui é V, pessoal. 3V. Limão, pessoal, ó, tem 3 vogais. Vamos colocar 3V. Então, ó, continua não tendo padrão, ó, porque, ó, 4 vogais, diferente aqui, ó, 4 para 5, diferença 1. Aqui já é diferença 2, ó, de 3 para 5, e aqui também é diferença 2, ó. Limão também 3 vogais para 5, então não seria o número de vogais, pessoal. Aqui, ó, a gente poderia variar também o número de consoantes aí, pessoal, mas eu já verifiquei isso que também não está relacionado, tá ok? Número de consoantes, mas você pode tentar aí também pelo número de consoantes. E o que eu verifiquei aqui, pessoal, ó, seria pelo número de letras diferentes, ó. Número de letras diferentes, certo? Essa aqui, ó, pessoal, seria a nossa quarta tentativa aí de achar um padrão para essa resposta, ó. Que seria pelo número de letras diferentes. E o que seria isso, ó, pessoal, ó? A seria a primeira letra diferente aqui de abacaxi, ó. B a segunda, o A se repete aqui, não conta. C seria a minha terceira, o A se repete aqui de novo. X seria a minha quarta, certo? E I, pessoal, seria a minha quinta, ó. Então, eu tô chegando à conclusão aqui, ó, que isso aqui, ó, é igual ao número de letras diferentes, certo? Porque eu tenho 5 letras diferentes aqui, ó. Então, ó, abacaxi a gente tem 5 letras, certo? Agora, ó, vamos ver cereja, pessoal, ó. Cereja teria uma letra aqui, aqui se repete, aqui teria minha segunda, ó. Aqui, ó, a terceira. Aqui se repete, aqui seria minha quarta e aqui seria minha quinta. Então, pessoal, ó, também cereja tem 5 letras diferentes. Então, ó, tá seguindo um padrão, certo? E agora, pessoal, ó, limão, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 letras diferentes também, pessoal. Nenhuma letra aqui, ó, é repetida. Então, ó, tá aqui o nosso padrão do exercício, pessoal, ó. Tá relacionado ao número de letras diferentes que não se repetem, certo? No caso de kiwi, então, pessoal, a gente, ó, tem 4 letras. O pessoal vem aqui, ó, pronto, ó, contei 4, marco 4 aqui. Mas não, tá errado, sabe por quê, ó? O i, ó, pessoal, se repete. Então, ó, kiwi teria, ó, 3 letras diferentes, pessoal, ó. 3 letras diferentes. Então, nosso gabarito dessa questão aqui, ó, seria a letra C, certo? 3. Kiwi é 3. E aí? Você conseguiu acertar essa questão de raciocínio lógico aqui? Ou você errou? Coloca aí embaixo para mim nos comentários. Se Carlos é 36, Alana é 9, Miriam é 16, então Renier é 4, 9, 16 ou 81. Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Então, pessoal, ó, como que a gente resolveria essa questão de raciocínio lógico aqui, ó? Se Carlos é 36, Alan é 9, Miriam 16, qual que é o número correspondente a Renier aqui, pessoal? Esse tipo de questão aqui, que tenta relacionar um nome a um número, um nome a um animal, um nome a outro nome, sempre tem um padrão atrás, pessoal. Ou seja, aqui, ó, nesse exercício, a gente tem 3 sequências dadas no exercício, ó, que seria Carlos,
Alana e Miriam. Essa sequência aqui, pessoal, essas 3 sequências, tem um padrão por trás que todas elas seguem e a partir disso a gente pode encontrar o número de Rainier aqui, pessoal. Então, ó, tem diversas maneiras que a gente pode tentar começar a resolver, ó. Como, por exemplo, pelo número de letras. Número de letras da palavra aí, pessoal, aí depende se é com repetição ou não. A gente pode considerar as duas maneiras. Seria também, ó, pelo número de vogais, ó, poderia ser, ó, seria o nosso alfabeto aí, A, E, I, O, U. Ou também pelo número de consoantes, pessoal, que seria todas as nossas outras letras do alfabeto aí, tirando as vogais. Então, pessoal, verificando aqui, ó, primeiro pelo número de letras, a gente percebe aqui, ó, que, ó, Carlos tem 6 letras, certo? Ó, 6 letras. Vou colocar um L aqui, 6 letras. Não tem uma relação direta com esse 36, pessoal, mas a gente pode estar tentando aí avaliar para tentar achar uma relação aqui, ó, que respeite Carlos, que é 36, e que siga igual para todas as outras. Se a gente verifica aqui, pessoal, a Lana também tem 6 letras, ó, 6 letras. E o número é diferente, pessoal, ó. 6 letras de Alana é diferente aqui, ó, aqui é 36 e aqui é 9. Então já não é o padrão pelo número de letras, pessoal, o número de letras em si, considerando com repetição. Mas a gente verificar aqui, ó, Miriam também tem 6 letras e é outro número diferente. Então não seria pelo número de letras em si, pessoal. Mas eu encontrei um outro padrão aqui que seria a partir do número de letras sem repetição, ou seja, letras que não se repetem. Então aqui, ó, pessoal, ó, eu não encontrei um padrão específico para vogais ou consoantes, mas eu vou deixar um desafio aí para vocês, ó, tentar verificar aí alguma maneira, considerando com repetição ou não, para encontrar aí um padrão que chegue nessa mesma resposta, tá ok? Então, pessoal, ó, verificando aqui, ó, sem repetição, a gente verifica que Carlos ainda continua com 6 letras, ó, porque o C não se repete, o A não se repete, o R não se repete, e assim por diante. Então, ó, Carlos ainda continua com 6 letras. A Lana, pessoal, a Lana fica com, ó, 1, 2, aqui se repete, 3 e o resto se repete. Então, a Lana ficaria, ó, pessoal, com 3 letras sem repetição, ó, S/R, sem repetição. E aqui, pessoal, no caso de Miriam, ó, a gente teria 1, 2, 3, aqui se repete, 4 e aqui se repete. Então, seria 4 letras sem repetição, pessoal. E como que eu verifiquei aqui qual que seria o padrão relacionado a esse nome, pessoal? Basicamente, eu peguei essa quantidade de letras aqui, ó, sem repetição, anotei aqui para tentar encontrar aí uma resolução, ó. Se a gente tem 6 letras para Carlos, a gente tem 3 letras aqui para Lana e 4 letras para Miriam, eu fiz o seguinte, pessoal, ó. O 6 de Carlos estaria relacionado com 36, o 3 de Alana estaria relacionado com 9 e o 4 de Miriam estaria relacionado com 16. E o que eu verifiquei aqui, pessoal? Eu verifiquei, ó, que nada mais, nada menos que o número de letras sem repetição ao quadrado equivale ao número aqui do nome. Então, foi isso que eu verifiquei, pessoal, ó. Se a gente pega esse 6 e leva ao quadrado aqui, ó, gera o nosso 36. Se a gente pega esse 3 aqui e leva ao quadrado, gera o nosso 9. Se a gente faz a mesma coisa com o 4, ó, gera o nosso 16. Então, foi isso que eu encontrei aqui, pessoal, ó. Nada mais, nada menos que o número de letras sem repetição elevado ao quadrado equivale a esse número aqui. Então, para a gente encontrar a resposta desse exercício, a gente tem que pegar a quantidade de letras sem repetição de Rainier e elevar ao quadrado. Então, ó, se a gente contar aqui a quantidade de letras, pessoal, a gente teria o seguinte, ó. O R seria a nossa primeira letra, o E seria a nossa segunda letra, o I seria a terceira letra, o N seria a quarta letra. E o resto aqui, pessoal, tudo se repete, ó. O I se repete, o E se repete, certo? E o nosso R aqui se repete. Então, a gente teria, ó, 4 letras, pessoal, diferentes em Rainier. A gente já tem aqui a nossa resposta, ó, porque é a mesma de Miriam. Miriam também tem 4 letras, então, ó, seria 16 o nosso gabarito dessa questão aqui, certo? Então, ó, 16, ó, pessoal, letra C aí, ó, gabarito letra C, 16. Complete a seguinte sequência lógica. Sequência dada aí por 2, 2, 4, 12, 48. Qual que seria o próximo número depois do 48 aqui? Seria letra A, B, C ou D? Você saberia a resposta? Comenta aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo. Se você acertar, eu vou estar curtindo o seu comentário. Pessoal, ó, como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó?
envolve aqui, pessoal, o número. Se envolve números, é uma sequência numérica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a diferença, ó, dos termos, pessoal. O que seria termos aí na matemática? Ó? Termos seria quantos números a gente tem na sequência. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos, pessoal. Ó, 5 termos dados, certo? São números dados. E esses termos aqui, pessoal, todos eles juntos formam um padrão para a gente resolver a nossa questão aí, certo? Padrão matemático, pessoal. Então, para resolver esse exercício aqui, ó, encontrar esse padrão, primeiro a gente começa com as diferenças, ó. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, 2 por 2, diferença 0. Aqui, ó, a gente tem, ó, 2 para 4, diferença 2. Aqui, ó, de 4 para 12, ó, 12 menos 4, diferença, aí a gente vai ter 8. E aqui, pessoal, ó, de 48 para 12, a gente vai ter uma diferença aí, ó, de 36. E o que eu percebi aqui, pessoal, olha, eu percebi o seguinte. Se eu avaliar agora a diferença das diferenças, vamos ver o que a gente encontra. 0 para 2, ó, vamos ter diferença 2. De 2 para 6, a gente vai ter uma diferença... De 2 para 8, a gente vai ter uma diferença 6. E aqui, pessoal, ó, de 36 para 8, vamos ter aí uma diferença de 28, certo? Uma diferença de 28. Aqui eu não verifico um padrão aqui, ó, por meio dessa diferença, ó. A gente poderia tentar fazer a diferença de novo, ó, 4 e aqui, ó, 22, certo? Mas eu não vejo um padrão nisso, pessoal. A gente poderia tentar ir até o fim aí para ver se tem um padrão, certo? 22 para 4, a gente tem a diferença de 18, certo? Não teria um padrão pelas diferenças e diferenças. E o que eu verifiquei aqui, pessoal? Eu verifiquei o seguinte, ó. De 2 para 2 aqui, ó, eu tenho aí um número igual, certo? Um número igual. E aqui, ó, pessoal, ó, de 2 para 4, se eu multiplico esse número 2 aqui, ó, por 2, eu gero esse meu 4, certo? Beleza, beleza. E agora, pessoal, ó, para eu gerar esse 12 aqui, ó, o que eu percebi foi o seguinte, ó. Se eu multiplico esse 4 por 3, me gera esse 12. Beleza. Ok. Tá. Aqui eu multipliquei por 1, deu 2. Aqui eu multipliquei por 2, deu 4. Aqui eu multipliquei por 3, deu 12. E aqui, se eu multiplicar por 4, daria 48? Vamos ver. Deu 48, né? Ó, 12 vezes 4, ó. Na apostila eu explico para você aí como que você faz esse tipo de operação aqui, ó. Mas, ó, 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. 48, beleza. Check. Então, ó, por que a minha diferença aqui, ó, do meu próximo número não pode ser, ó, aí, ó, 48 vezes 5. Por que meu próximo número não pode ser isso? O que proíbe? Nada. Porque eu já encontrei meu padrão, certo? Ó. Isso aqui é multiplicado por 1 dá isso, isso aqui é multiplicado por 2 dá isso, isso aqui é multiplicado por 3 dá isso, isso aqui por 4 dá isso, isso aqui por 5 vai ter que dar o meu resultado aqui, certo? Obrigatoriamente, porque esse é o padrão do exercício. E aí, pessoal, como que a gente vai fazer essa operação aqui, ó? 48 vezes 5, ó. Então é o seguinte, ó, vamos montar aí nosso sisteminha, esquema de operação de multiplicação, né, que é o que eu chamo aí na apostila. Aqui, ó, 48 vezes 5, primeiro a gente começa com 4, com 8 aqui, certo? Que é a nossa unidade, pessoal. Aqui a gente tem unidade, né, seria um número único, e aqui a gente tem a nossa dezena. Então a gente sempre primeiro começa com a unidade. 8 vezes 5, pessoal, da nossa tabela aí da matemática, seria o nosso 40, certo? 40. E agora, pessoal, a gente sobe 4 aqui, ó. Faz 5 vezes 4, daria o nosso 20, certo? 20. Mas a gente já tem um 4 que subiu aqui, ó, que foi adicionado à casa das dezenas. Então, ó, seria 20 mais 4. 24. Aqui, pessoal, a gente já vai abaixar, então, o nosso 24, porque não tem mais nada aqui, certo? Então, ó, nossa resposta já está aqui, ó, 24. Seria a letra B aí, ó, gabarito letra B, 240. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Eu, particularmente, achei ela bem complicada, tá ok? Porque eu precisei fazer toda essa diferença aqui para não chegar a nada. E aí, você acertou, errou? Comenta aí embaixo para mim nos comentários, tá ok? E para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí de qual região do Brasil, né? Se você estiver falando do Brasil, você é. Se é de São Paulo, Rio de Janeiro. Se você estiver falando fora do Brasil, comenta aí embaixo o seu país. Tô curioso, sempre gosto de conhecer um pouquinho de vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Embaixo da descrição aí tem bastante conteúdo bacana para auxiliar no ensino da matemática. E te vejo no próximo vídeo.